A quem que esse rapaz é submetido? Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento. Salve Maria da Conceição Tavares, né? O cargo que ela nunca teve. Porque é o crescimento econômico, é o crescimento da massa salarial que vai permitir que a gente possa controlar a inflação com uma certa tranquilidade. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro, o paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Que loucura, né, cara? A independência do Banco Central tornou ele mais dependente do que nunca do mercado financeiro. É curioso. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E bom, vamos lá, né? Lula compara Campos Neto a Sérgio Moro, paladino da justiça com o rabo preso. Na entrevista que revelou o conluio entre setores da mídia capitaneados pela Globo e os representantes do neoliberalismo que aderiram ao fascismo bolsonarista, Lula elevou o tom contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comparando o papel dele com o de Sérgio Moro, como o paladino da justiça que tem o rabo preso e trabalha para prejudicar o país. Isso aqui é do Plínio Teodoro e está lá na revista Fórum. Após dizer, logo no início da entrevista à CBN, que o presidente do Banco Central tem lado, Lula citou a festa realizada pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, para homenagear Campos Neto, e fez a comparação com o ex-juiz da Lava Jato, que hoje perambula pelas margens do Senado Federal e quase foi cassado, Sérgio Moro. Indagado por Milton Jung se acredita que Tarcísio tem mais influência nas decisões de Campos Neto no Banco Central do que ele, o presidente foi direto ao ponto. Sinceramente, tem mais do que eu. Porque não é que ele encontrou o Tarcísio em uma festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Uma homenagem do governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa uma taxa de juros em 10,5%. Fecha aspas, diz o presidente Lula. E aí, depois disso, ele falou que o convite que o Tarcísio fez ao Campos Neto seria para ser o ministro da Fazenda, né, caso seja eleita, em 2016 pela terceira via, que é apoiado pela Rede Globo. E a resposta positiva do presidente do Banco Central, Campos Neto, só confirma isso tudo, né? Campos Neto, enquanto se diz independente e faz parte do Banco Central, de um governo, de um país, né? Ele está fazendo acordos com a oposição direta desse governo, inclusive aceitando futuros cargos em ministérios. E aí, vamos lá, independente de quem que ele é, né? Ele não é independente, ele tem um lado, porra. Independência seria independência. Seria só um tecnocrata aleatório ali. Mas além de um tecnocrata aleatório, ele é militar, ele é fechado com a direita. Tá, ele foi ministro da Dilma, mas e aí? Abre aspas. Quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça com rabo preso a compromissos políticos? Se a gente parar para pensar, o Moro, ele mesmo assumiu, né, antes de vir como pré-candidato à presidência e candidato ao Senado, ele mesmo falou durante a Lava Jato que pegaria mal para as decisões dele se ele aceitasse um cargo político. E aí, o que ele fez? Ele prendeu o Lula, que era o favorito à pesquisa presidencial na época, e se lançou como ministro do governo do segundo lugar na pesquisa à época, que era o Bolsonaro. Lula, então, se tornou inelegível porque estava preso, e o Moro, que o prendeu, virou ministro da Justiça desse governo que disputava contra a pessoa que ele prendeu. Então, porra, esquisito, né? E agora está acontecendo a mesma coisa, só que não na Justiça, e sim na economia, no Banco Central, na política monetária. Lula explicou, então, qual o seu perfil que buscará para substituir Campos Neto no Banco Central. Abre aspas.
O presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável e imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Ele tem que dirigir a política monetária desse país, levando em conta que a gente precisa controlar a inflação e crescer. E há muito tempo a gente não via o Lula tão assertivo, tão até de unhas para fora, né, um tanto quanto hostil. E é bonito ver isso, confesso. Em exatos 50 minutos, o presidente Lula expôs os interesses do chamado mercado e da mídia liberal em torno da chamada austeridade e dos gastos. E, bom, forma-se um conluio da terceira via. E aí ele fez a comparação certeira entre os paladinos da justiça de Roberto Campos e Sérgio Moro. De quebrada, ainda enquadrou o poste do Malafaia, Sóstenes Cavalcante, sobre o PL do estupro, e lançou sua pré-candidatura à reeleição em 2026, se for para evitar a volta ao poder dos trogloditas, como ele mesmo falou, né? Que transformaram o Brasil numa faixa de Gaza, segundo o próprio presidente. Não chamaria dessa forma de uma faixa de Gaza, né? Mas a gente está caminhando aí para virar uma teocracia pouco a pouco. Imagina se esses caras estivessem no executivo. Ao expor o jogo político midiático que tenta coá-lo, Lula tirou o governo das cordas e deu subsídio e energia ao campo progressista e aos mais de 60,3 milhões de eleitores para enfrentar a inédita, abre aspas, extrema-direita ativista, pouco pragmática na política e muito pragmática nas mentiras. Fecha aspas. E é óbvio, né, que cedo ou tarde aconteceria alguma coisa e veio a reação. Parte imprescindível no golpe contra Dilma Rousseff em 2016, no lawfare da Lava Jato, que foi o que deixou Lula preso e deu o aval para o Paulo Guedes e o Instituto Milênio ali, o Jair Bolsonaro, essa porra toda chegou no poder do país. A mídia liberal teve muito papel nisso, né? Porta-voz da burguesia escravista desde os tempos em que a lei permitia a escravização de seres humanos, o Estadão usou e abusou da semiótica com uma foto de Lula com olhos vermelhos, destacado ao lado da análise. Abre aspas. Ao atacar erro de Campos Neto, Lula aumenta nervosismo e escala crise que prejudicará o governo. Em meio a uma foto de Lula, um Lula raivoso, né, ao lado do sorridente e simpático Campos Neto, o texto do jornalista Álvaro Gabriel diz que a verdade é que Lula está cada vez mais próximo de Dilma no discurso econômico, sem lembrar as pautas bombas de Eduardo Cunha no Congresso e os achaques de Aécio Neves nas raízes do golpe. Abre aspas. Lula disse que está disposto a discutir todo o orçamento, mas também alega que tem divergências conceituais sobre o que é gasto e o que é investimento, como se coubesse ao presidente da República definir esses conceitos. Diz o jornal que defende que saúde e educação são gastos e pagamento de dívidas aos banqueiros, investimento. Então o Brasil é um dos países que mais investe no mundo, né? Por que não cresce? Por que não desenvolve? Né? Não é investimento, é literalmente especular com a dívida pública do país e assim interrompendo que esse fluxo de capitais vá para a inovação, vá para a tecnologia, e não, a gente fica ali remoendo esse rentismo e em detrimento da qualidade de vida, do poder de compra da grande massa da população. O clima de terror tomou toda a parte superior do site do Estadão, dando voz ao mercado para a política de juros. A maioria do mercado aposta no fim dos cortes da Selic e quer decisão unânime para conter ruídos. Diz uma das camadas sobre a reunião do Copom, que vai ser realizada, pasmem, hoje. Então, vamos aguardar. E de noite a gente traz um pouquinho mais disso aí na live da noite.